Olá a todos, hoje vamos fazer um vídeo sobre fundos e vamos perceber como é que se pode apanhar um breakout numa moeda. Eu postei aqui na minha Substack e já sabem, se vocês quiserem fazer a subscrição, têm aí por baixo como fazer. Ajudem, suportem o trabalho, assim consigo estar sempre aqui a colocar material. Vamos então ver uma moeda que eu prometi, se ela passasse a linha de tendência. Ainda não passou, mas eu vou-vos mostrar o que é que eu estou a olhar e o porquê. Ora bem, nós estamos a ver recentemente alguma força no ecossistema de SUI, não nas meme coins, mas no SUI em si e na DIP, que é a layer de liquidez da SUI. Portanto, depois de ter caído quase 85% no par dólar, o SUI tem estado a dar sinais de alguma resiliência aqui nos 98 cêntimos. DIP, que é uma moeda dentro de SUI que tem a ver com a liquidez da rede, tem um gráfico que eu acompanhei desde há muito tempo, no qual eu saí várias vezes a 21 cêntimos e a 13. Tem aqui o gráfico, tem aqui os níveis. Estes níveis estão no meu livro explicados como é que se utilizam, são níveis únicos. Já sabem, se quiserem adquirir também agradeço o vosso apoio, há códigos de desconto. No entanto, vamos continuar para a análise. Esta análise então é gratuita, não está nos subscritores mensais. Também o valor da subscrição penso que é acessível a toda a gente. Se me quiserem acompanhar, vou colocar vídeos com maior interesse e com material mais específico. Planeio que toda a gente que faça a jornada comigo passe a perceber um bocado mais de análise técnica, entradas, saídas, e consiga preservar dinheiro e fazer dinheiro, que é o objetivo. Como eu costumo dizer, não adianta se termos grandes conhecimentos e não conseguimos faturar. Portanto, continuando, eu entrei em DIP mesmo no início a 0,05 quando tive conhecimento, apesar de sabermos que há insiders que vieram desde esta zona, e depois eu fui buscar os sinais que eu utilizo sempre para fazer saídas nos níveis que eu acho confortáveis. Quando aconteceu esta descida, esta correção, SUI também corrigiu. Eu, na altura, resolvi colocar umas fichas em SUI porque tinha vendido a 5 dólares e tinha entrado a 55 cêntimos. E depois, quando o SUI bateu em 1 dólar e 20, desculpem, 1 dólar e 80, eu voltei a entrar e voltei a sair perto dos 4 e qualquer coisa. Aqui o caminho e a estrutura que aqui temos parece-me um ABC. Tivemos aqui um setup de baixa, foi por isso que saí aqui várias vezes, e agora nos últimos dias postei este gráfico, mas sem o ticker, porque eu não quero influenciar ninguém e quero explicar que isto é um jogo de risco-recompensa. Nós temos que olhar para as negociações como um risco-recompensa e não como acertarmos sempre e obtermos sempre sucesso, porque não vai acontecer isso sempre. Portanto, eu tracei aqui uma linha de tendência que foi tocada duas vezes, estamos perto de fazer o terceiro toque. Há vários utensílios que eu utilizo para definir as minhas entradas e as minhas saídas. Um desses utensílios são as compressões, outro é a tendência. Nós tivemos aqui um fundo e depois, ao longo de várias semanas, e estamos num gráfico diário que é importante, o preço tem mantido a tendência de alta, apesar de sabermos que estamos numa correção e que precisamos de fazer o rompimento aqui da linha de tendência. Portanto, isto funciona para os dois lados e neste caso, assim que o preço bater na linha de tendência, pelos perfis de volume que eu utilizo no horário e nas 4 horas, eu posso tomar decisões. Ou seja, eu tinha feito entradas nesta zona, retirei já alguns lucros porque conto que o preço tenha alguns problemas em ultrapassar aquela zona. Ora bem, aqui no perfil de volume lateral estou a usar um VRPV, que é um perfil de volume lateral, e estou a usar um SVP, que é um volume de sessão. Eu procurei aqui as zonas de entradas nestes 0025. Estamos a ver que existem vários SVPs alinhados horizontalmente e estamos a ver que o preço estava a fazer uma cunha que muitas vezes não é bearish, porque a tendência que está aqui a ser desenvolvida é uma tendência de alta. Contudo, mantenho sempre a mesma maneira de analisar, que é
enquanto a tendência não reverter no longo prazo, nós temos sempre que assumir que estamos perante uma retração e temos que agir consoante essa retração. Ficamos aqui com um nível que vocês podem perceber que é um nível muito importante. E porquê? Porque existiram muitas rejeições daqui. É um nível onde há muito volume. Nós estamos a ver estes picos de volume aqui. Este é o nível onde há muito volume. Logo, parte-se do princípio que se o preço tocar nesse nível, for rejeitado várias vezes e depois servir como resistências assim que o preço faz breakout, nós temos novamente uma entrada aqui e possivelmente saídas em 0,04 e em 0,035. Porque é que este gráfico me agrada? Porque ao mesmo tempo que posso tomar risco em dólar contra DIP, posso olhar para um breakout que eu estou aqui a ver contra SUI. Quer dizer que eu posso tirar lucro de DIP contra dólar e ir monitorando o par de SUI para perceber se quer entrar em SUI a seguir. Neste caso, no gráfico contra SUI, nós temos aqui um fundo redondo, temos uma, eu não queria chamar já uma cap and handle porque não é completamente uma cap and handle, é parecido, mas tem as características que eu gosto de ver num fundo. Há várias formas de definirmos fundos. Nós podemos definir fundos pela reversão da tendência, por entradas de volume, principalmente pela price action. Quando nós percebemos que a price action está a criar fundos mais altos e topos mais altos, nós começamos a olhar para um possível breakout no par. E como sabemos, o preço tem-se aguentado muito bem e não perdeu esta zona do 0,023, que é fundamental, tirou este low que podia levantar alguns problemas, claro que sim, porque quando se tira este low podemos estar a pensar em desvios ou na reversão da tendência, na continuação da tendência, aliás, desculpem, e depois talvez irmos buscar níveis mais abaixo. Neste caso, eu penso que o breakout se vai dar até esta zona do 0,045, porque é o alvo que eu tenho deste copo. Então, inserindo isto numa perspectiva de trading, tanto em spot como alavancado, como em pares, nós temos uma conclusão muito boa, que é, se nós entrarmos em dólar a 0,025, como foi o meu caso, nós tanto podemos lucrar no par de dólar como no par dentro da rede, dentro de SUI. Ou seja, ganhamos dos dois lados, ganhamos percentagem contra dólar e ao mesmo tempo estamos a ganhar percentagem contra SUI. Porque é que é isto? Porque existem dinâmicas no mercado onde, na maior parte dos casos, quando a moeda tem fundamentos, ou tem gente, ou tem insiders, ou neste caso a DIP tem um programa de liquidez a acontecer onde se ganham pontos por cada trade, as pessoas produzem volume e o preço tende a ir atrás disso. Portanto, se o preço tende a ir atrás disso e eu estou a ver uma reversão e um fundo, eu posso jogar esse risco e também convém ter uma gestão de onde é que eu saio se estiver errado. Se eu estivesse errado, onde é que eu ia sair, onde é que eu ia cortar o meu prejuízo. Por isso é que uso níveis onde existe muito volume, como é o caso deste, que se o preço passar abaixo deste nível, iria ter tendência, não quer dizer que o fizesse, a vir buscar o alvo que aqui está da cunha. Por isso é que a cunha está ali marcada para eu perceber qual é que é o meu risco. Então, se eu fiz aqui uma cunha, eu vou tirar os FVPs agora para vocês entenderem melhor. E vou tirar também o perfil. Está aqui. Para vocês perceberem melhor o raciocínio. Se eu tenho aqui uma cunha, eu não sei se o breakout da cunha é para cima ou se é para baixo, resta-me marcar alvos. Porque as cunhas normalmente são bearish, principalmente as ascendentes. As descendentes não. Se existisse breakout desta cunha que precisa no mínimo de 3 toques de cada lado, que já tem, não é? Podemos ver que já tem vários. E se o breakout fosse para o lado de baixo, como vocês podem ver, acerta muito perto do 0,025, que é aquele nível que tem o volume que eu falei. Portanto, o risco seria este, onde quer que fosse feita a entrada, no meu caso foi ao 0,025, eu teria que cortar prejuízo se o preço tivesse decidido daqui ir para baixo e eu não conseguisse sair, não é? Porque normalmente eu saio no break da trendline,
Se o preço começasse a descer, eu saía fazendo uma análise aqui ao RSI e ao OBV, eu poderia vir às 4 horas, que é o que eu costumo fazer até, e perceber se estes níveis estão a causar divergências ou não. Neste caso não. Neste caso, como o OBV disparou e o RSI também e o volume aumentou, a tendência, o breakout, está a ser suportado pelo volume, pelo OBV, pelo momentum da tendência. Então aqui resta-me fazer o alvo também para o lado de cima. Um breakout do preço para cima pode-me levar ao 0,041 no par dólar, ou posso tirar o alvo recorrendo aqui ao Dayton Price Range e encontrando uma mediana. Há quem faça assim e há quem faça nos picos onde o preço faz o breakout, que é como eu gosto de fazer, 00444. Portanto, este é o alvo, esta é a trade. Agora, para acompanhar a tendência, para saber onde é que eu tenho que sair, eu não saio à toa, como calculam, e é isto que eu acho que a maior parte dos traders não faz, que é, eles não têm noção do potencial da estrutura que está atrás. Ou seja, se o preço se move é porque a estrutura que está atrás lhe permite que o faça, porque há acumulação suficiente e há liquidez suficiente. Então, se eu sei onde é que é expectável o preço parar, neste caso será na linha de tendência aos 0,036, eu posso aguardar que aconteça algo do género, com um novo retest antes de fazer o alvo, ou eu posso aguardar que o preço, se tiver força suficiente para passar a trendline, regressa à trendline e das duas uma, depois ou continua ou perde e vem para baixo, e aí eu estou a controlar a minha saída com trendlines e com divergências, claro. Se eu começar a ver estes RSIs e este OBV a terem uma descida ou uma queda abrupta, eu paro a minha posição e desta forma eu tenho entradas controladas, eu sei seguir a price action. Neste caso, se eu estivesse nesta posição, colocaria uma trendline desta forma, o preço quebrava a trendline e eu saio. Então eu prometi que trazia o ativo que eu estava a negociar e que eu estou a seguir. No entanto, tenho muitos outros que eu estou a fazer trades parecidas. Aqui percebem a forma de pensar e a forma de operação e o porquê, que é importante perceber o porquê que estamos a tomar uma posição. Muitas vezes queremos tomar posições onde não há nada claro. Vou dar um exemplo. Nós queremos tomar posições, sei lá, em virtual. Em virtual não, porque falta-me aqui o histórico, mas é em render. Pronto, nós queríamos tomar uma posição aqui e vamos perceber se o preço tem algo claro ou não. Neste caso, há ali uma linha de tendência que define essa tendência. Na definição dessa tendência, o preço está a lateralizar, como fez aqui. Basicamente, tivemos um pump e depois uma retração quase a 100%, que pode funcionar como uma onda 2. Normalmente, o preço gosta de fazer um ABC. Muitas vezes é esse o caso e depois o preço para e retrai. Outras vezes o preço arranca para fazer 5 ondas e faz as 5 ondas e depois temos 3 de volta. Mas enquanto nós não sabemos qual é que é o caso, não vamos atirar aqui possibilidades para o ar a pensar que vai tudo correr bem. Vamos seguir o padrão, vamos perceber se há volume ou não. Não há, ou seja, não há grande sustentação neste movimento porque o volume não disparou. Também não existe razão para sair ou para fazer alguma coisa, porque apesar de termos aqui o OBV e o RSI a subir e aqui um duplo fundo, é uma primeira indicação do que o preço poderá querer fazer. E ele pode querer formar um triângulo e comprimir e depois decidir se quer ir para cima ou quer ir para baixo. Por exemplo, neste caso, eu marcaria aqui um triângulo que é uma estrutura de continuação e lateralização que tem sempre um outcome ou que tem sempre uma conclusão muito explosiva, tanto para um lado como para o outro. Os motivos também os falo sobre eles no livro que eu escrevi, o porquê é que isto acontece, qual é que é o DNA do preço. Aliás, nos subscritores pagos tem um vídeo sobre
como é que funciona o preço, qual é que é o grande segredo do preço e porque é que ele faz o que faz. No entanto, continuando, depois deste triângulo foi uma lateralização, percebemos que o preço decidiu ir para baixo, mas neste momento, se a tendência é de baixa e nós podemos aguardar um triângulo, por exemplo, e depois perceber se há breakout ou não há breakout consoante os indicadores. Portanto, a nossa primeira abordagem tem que ser sempre uma abordagem de procurar uma estrutura e um setup e depois esperar que ele aconteça e não entrar à toa. Aqui existem indicações de entrada boas, porque quase de certeza que há aqui volume e que há aqui picos de volume. Nesta zona, como eu falei agora, confirma-se, há aqui um pico de volume e o preço decidiu que deste pico possivelmente quer ir perto da trendline a 2,38. E isto é apenas uma parte dos utensílios que eu utilizo no meu dia a dia. Também tenho e vou ter uma série sobre como é que eu vivo com cripto full time, 24 horas por dia ou mais. Se o dia tivesse mais, se calhar era mais tempo que estava aqui, porque acho que é importante terem uma noção, quem me segue, que é muito difícil estar a fazer trading e a viver só do trading, principalmente num mercado destes que, apesar de dar tantas oportunidades, nós percebemos que há muito poucos traders lucrativos a longo prazo, muito poucos, porque aqui a consistência tem que ser rainha, e o que acontece muitas vezes é fazermos lucros muito bons na alavancagem e depois meses e meses a fio a construir um portfólio que é liquidado em 1 hora ou em 5 minutos passado esses meses. E é muito frustrante passar por uma situação dessas. Penso que todos os traders passaram, eu já passei. Afastei-me um pouco da alavancagem por causa disso, porque prefiro construir património, aumentar o portfólio, baseando-me em trades entre pares, porque eu sei que assim aumento sempre o número de criptos que eu tenho e não vou ser forçado a uma liquidação, porque de experiência própria, mesmo quando somos perfeitos a fazer trade, mesmo quando somos muito bons e temos uma noção real do que é que se passa, quando é que temos as stop losses e por aí fora, nem todos os dias acordamos com a disposição e com o foco necessário para não falhar, e às vezes é uma trade, é a morte do artista. Portanto, cada investidor tem que escolher para si a sua melhor forma de investir, como é que gosta de fazer trade, o que é que se aplica a si. Se uma pessoa tem um trabalho normal, não pode estar nos gráficos a toda a hora, se calhar as trades que faz ou as negociações são mais focadas no longo prazo ou aproveitar swings fortes. Foi assim que eu construí a minha carreira no cripto, foi a começar com movimentos fortes, mais a longo prazo, por exemplo aqui, que foi uma das principais moedas com que eu me dei extremamente bem desde o início, esta Injective, onde fiz várias entradas ao longo dos anos. Uma delas foi na altura do CV e depois saí muito bem, acumulei muito na altura do processo da SEC, voltei a entrar este ano ali nos 55 cêntimos e isso tem um motivo, essa entrada tem um motivo, não é feita à toa e não é porque ouço influencers a falarem, é porque percebo o que é que se está aqui a passar e é isso que eu quero que toda a gente perceba, o que é que se está aqui a passar e porque é que vai ou não vai construir posição A, B, C ou D, isso depois é uma decisão vossa. Entretanto, deixo-vos aqui com uma pequena análise da BTC e vou tirar aqui os volumes que eu não vou precisar deles para tentar explicar o que é que eu acho que pode vir deste ciclo. Numa análise mais detalhada aqui para vocês da Substack que não me seguem no Twitter, há muito tempo que eu venho a dizer que o topo seria em 121.393 e já venho longo desde aqui de baixo, desde os 15. Vou explicar só porque é que eu fiz isso, porque quando batemos nesta zona eu achava e achei que o risco seria muito menor para a recompensa que eu podia ter. E sucedeu isso, fui acompanhando a price action, assumi na altura aqui um Head and Shoulders invertido com alvo para aqui para os 28.657. Esta estrutura enganou muitos traders, porque muita gente dizia que era um Head and Shoulders e que era um retrace e o preço ia colapsar, mas depois a BTC sai numa run, chega aqui aos 75 capas, passamos aqui meses e meses, fez um megafone bullish invertido e estabeleceu esta zona que nós estamos a ver, este cluster de ordens que é extremamente forte. Eu estava à espera e estou à espera que esta zona aguente
porque esta é uma zona forte com muita negociação, onde o preço não estava oco. Praticamente, estas zonas onde o preço está oco, onde não há negociações, tendem a ser visitadas. Se vocês tirarem um curso de Smart Money Concepts, vão perceber porquê. Assim que o preço estabelece zonas ou áreas onde existiu negociação, há traders que gostam de dizer que funciona como suporte. Eu não gosto de usar esse termo, mas claramente, se existiram negociações nesta zona, se existiu procura, provavelmente aqui vai existir também. Não nos podemos enganar numa situação, e é aqui que está o grande gato deste ciclo. Ao mesmo tempo que temos a dominância da BTC em 59% e temos as altcoins quase todas nos lows e nos fundos ou perto, a BTC fez uma run forte e daqui, apesar de ter 3 ondas, que é o que tem, eu acho, é a minha opinião, que ninguém realmente sabe se vamos ter um retrace, que é o mais óbvio, e depois a BTC não segura, ou se daqui podemos fazer novos all-time highs, que é uma das coisas que eu tenho debaixo do olho, mas para mim o topo cíclico está aqui em 196.418. Eu quando fiz as projeções acertei este, acertei este, acertei este e acertei este. Eu não sei se vou acertar este ou não, não é muita percentagem para chegar lá, seria talvez perfeito demais fazermos algo deste género. Eu estou a falar aqui no longo prazo, onde possivelmente a BTC faria um fake out aqui e depois podia ter uma correção realmente um bocado mais significativa. Ainda estamos para tentar perceber se esse cenário vai ser real ou não, porque se saiu da cunha e fez breakout, temos o bear market muito perto dos 28.657 e aqui fica o porquê. Se nós marcarmos as nossas ondas Elliott neste sítio, e aqui há alguma discussão sobre como é que a onda é feita, eu marco-a neste género, desta forma, apesar de eu achar que é isto, para mim é assim, ou para mim eu gostava que fosse assim, fazia-me sentido essa liquidação. Se for este caso e começou daqui a correção maior, é muito normal que o preço visite estas áreas, porque numa correção de um impulso Elliott, mais vezes do que menos, vamos à zona da onda 1. Mais vezes do que menos. Por exemplo, se marcarmos aqui 1, 2, 3, 4, 5, a correção é feita entre 1 e 4. Ou seja, vou marcar 4 e 1. Portanto, aqui seria praticamente o mesmo sistema. 4 e 1. Ainda temos que ver se isso vai acontecer ou não, não é? Muitas pessoas dizem que estão muito bullish, outras estão extremamente bearish. Para mim, a única forma que temos é seguir o preço e perceber se a dinâmica do mercado se altera e se as altcoins conseguem fazer uma run a par com a BTC, ou se é a BTC que vai sozinha e não entra força nenhuma no par Ethereum, como é este caso, nós não sabemos. Se vamos ter continuação ou não desta tendência que foi estabelecida aqui e que, medindo aqui um FIB, estamos perto dos 50%. Se o gráfico decidir continuar, então pode entrar alguma força também nas altcoins. Para já estamos conversados, dei aqui o cenário daquilo que eu acho que vai ser o desenvolvimento do preço e que devemos estar atentos aqui a esta zona dos 88, que vai ser uma zona fundamental para perceber se há um retrace ou se há continuação. Estou a contar fazer mais updates, como estou a dizer, e mais conteúdo, por isso já sabem, muito obrigado. E outra coisa, possivelmente no sábado vou fazer aqui uma sessão live descontraída só para falar de cripto e das regulamentações e o que é que pode impactar essas regulamentações, porque realmente estamos numa fase que há aqui uma divergência muito grande de ideologias, ao mesmo tempo que o cripto está a perder a sua narrativa cypherpunk, porque as instituições entraram e estão a centralizá-lo. Também temos a adoção necessária e possivelmente a alteração para um novo sistema mais sério. Digo eu, é isso que eu acredito. Até à próxima e muito obrigado.